Senhor, em poder no final desse dia, podemos estarmos todos aqui para adorar o Teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, nós vemos a condição do mundo, o mundo cada dia que passa caindo aos pedaços, mas a Tua graça tem nos alcançado, Senhor, e estamos aqui, Pai, para dar o melhor de nós, nosso louvor, nossa adoração, porque o Senhor estava, Senhor, em busca dos verdadeiros adoradores, e eu creio que esses verdadeiros adoradores estão aqui nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que nós possamos, ó Deus, prosseguir este caminho. Sabemos, ó Deus, que é um caminho que nos leva à perfeição. Estamos, ó Deus, lutando para este grande momento. Pai, que o Senhor possa tirar todas as coisas de cena, tudo que é do homem, tudo que é natural. Nós possamos, ó Deus, nos render a cada dia na Sua presença. Nós possamos, ó Deus, caminhar este caminho. Sabemos que é um caminho apertado, é um caminho difícil, mas é um caminho que nos conduz à vida eterna, Pai. Sabemos, ó Deus, que as portas largas levam o homem ao inferno, mas o caminho estreito nos leva ao céu de luz. E queremos, ó Deus, estar fora dessa dimensão pecaminosa, e para isso estamos aqui nessa noite, para crescermos mais na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, ó Pai, fala aos nossos corações nessa noite, nós possamos Te adorar, Pai, de toda a nossa alma. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração nessa noite. Pai, abençoa os louvores, pedimos ao Senhor e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas, podemos ter paz na mente. Caminhamos por fé e não por visão, olhamos para o invisível, o Senhor Jesus Cristo, pois Ele prometeu que reinaremos com Ele, mas o caminho para a glória é por sofrimento. Então tendes grande gozo quando caíres em tentações, pois Ele apenas quer te trazer àquele lugar perfeito. Mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas, podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera paciência, pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma, Ele me dá forças para prosseguir, mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas, podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera paciência, pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma, Ele me dá forças para prosseguir. Aleluias. Às vezes oramos, às vezes oramos, ó Senhor, tome nossas vidas. Não podemos prosseguir, não sabemos o que fazer, mas nesta hora encontramos uma árvore de zimbro, quando o anjo nos fortalece para a jornada prosseguir, pois em nossa fraqueza Seu poder se aperfeiçoa, Sua graça é bastante para nós. Mesmo sendo provados
opera paciência. Em meu vale mais baixo, Ele restaura minha alma. Ele me dá forças para prosseguir, mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera paciência. Pois em meu vale mais baixo, Ele restaura minha alma. Ele me dá forças para prosseguir. Às vezes oramos, ó Senhor, tome nossas vidas. Não podemos prosseguir, não sabemos o que fazer, mas nesta hora encontramos uma árvore de símbolo, quando o anjo nos fortalece para a jornada prosseguir. Pois em nossa fraqueza, seu poder se aperfeiçoa, e sua graça é bastante para nós. Mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera paciência. Pois em meu vale mais baixo, Ele restaura minha alma. Ele me dá forças para prosseguir, mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera paciência. Pois em meu vale mais baixo, Ele restaura minha alma. Ele me dá forças para prosseguir. Ele me dá forças para prosseguir. Somente Jesus, Ele me dá forças para prosseguir. Aleluias! É por isso que nós estamos de pé nessa noite, porque Ele dá força para nós prosseguir. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está em nossos corações. Nós possamos aproveitar todos os momentos de oportunidade para nos aproximar mais e mais dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Esse será o último hino. Quero apenas me assentar e ver o revoltoso mar bater. Contra os penhascos do meu ser, e ainda assim somente crer, e ainda assim somente crer. O que for melhor pra mim, Tu farás, Senhor. Quero sentir o forte vento em meio à tempestade, os tormentos, e apenas me entregar e crer e me render aos Teus caminhos, e então aproveitar as horas de adversidades como uma oportunidade para nos aproximar mais e mais de Ti, Senhor. Aleluia!
dor destas feridas. Eu sei, Senhor, aleluia, tu levarás a perfeição. Quero apertar meus passos, continue nesse caminho, me esquecendo de todo o cansaço, porque é impossível não me leve a ti. Quero morrer a cada dia e me esvair nessa sangria, até que ao fim em mim não haja mais nada além de ti, Senhor. Oportunidade, oh glórias, para me aproximar de ti, Senhor, porque em minha fraqueza teu poder, tua grandeza operam em minha vida. Através da dor destas feridas, eu sei, Senhor, me levarás a pé. Confiamos em ti, Senhor, mesmo que o fim do caminho, mesmo que o fim do caminho seja uma cruz, mesmo que eu fique sozinho, só me reste a ti, isso é tudo, Senhor. E claro como o dia seja o meu coração, se eu perder tudo por ti, do outro lado eu terei um galardão. E então aproveitar como uma oportunidade, se aproxime-se mais e mais dele, aleluia, de ti, Senhor, porque em minha fraqueza teu poder, tua grandeza operam em minha vida. Através da dor destas feridas, eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. Mesmo que eu fim do caminho, mesmo que eu fim do caminho seja uma cruz, mesmo que eu fique sozinho e só me reste a ti, Jesus. Claro como o dia seja o meu coração, se eu perder tudo por ti, do outro lado eu terei um galardão. E então aproveitar as horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de ti, Senhor, porque em minha fraqueza teu poder, tua grandeza operam em minha vida, e através da dor destas feridas
levarás a perfeição. Aleluias, cremos nesse grande dia. Sede vós perfeito, como nosso Pai que está no céu é perfeito. Ele está nos colocando a essa condição de sermos perfeitos como Ele é perfeito. Deus abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Nós vamos ajudar em oração, irmão Hernandes Pimentel, pede por cura. A irmã Érica Patrícia está agradecendo a Deus. Túlio Santana pede por libertação. Jane Rodrigues por cura, está com um tumor na cabeça. Vinícius Rezende Maia, por libertação, e Arlete Lopes, com muitas dores no corpo. E se você tem também um pedido, um desejo, se lembrou de alguém, ergue a sua mão e Deus sabe muito bem o que e por quem estamos pedindo, não é? Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em tua presença, cantando louvores ao nome do Senhor, e não deixaremos de te louvar daqui por diante, porque enquanto a tua palavra vem ao nosso encontro, nós também damos a ti louvores, glorificação pelo que tu fazes, pelo que tu és, e pelo impacto da palavra do Senhor em nossas vidas. Isso nos faz exaltar a Ti, ó Pai. Amamos cultuar, amamos viver a palavra dessa forma, Pai. Quando nós saímos daqui, nós estamos fortalecidos, nós estamos curados, nós estamos com os nossos propósitos muito mais aperfeiçoados e crendo também que a nossa posição a cada culto é melhorada, Pai. Por isso nós sentimos na capacidade de vencer. E, ó Deus, nós também temos a graça de falar com o Senhor em favor de outras pessoas, Pai, que põem seus nomes, que se lembram que nós temos um grande e poderoso Deus e nós temos o prazer de orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura estas pessoas. Repreendemos esse mal, essas enfermidades. Tua palavra diz que nós poderíamos colocar as mãos sobre os enfermos e os curar, mas a maioria deles nem aqui estão, mas a palavra do Senhor é capaz de encontrá-los e ir de encontro a essa enfermidade e derrotar a esse espírito de opressão e libertar essa pessoa, Pai. Pedimos esta graça, mas pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos fale nessa noite e tome teu filho de unção, de visão espiritual e que ele nos traga alimento para as nossas almas. Mesmo depois, para aqueles que verão esse culto, uma gravação desse culto, que ela signifique alimento para aquela alma também, ó Pai. Portanto, abençoe, irmão Adelso, nesse momento. Fale-nos a tua palavra. E nós continuaremos glorificando o Senhor, porque amamos assim fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém.
somente crer. Amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos com o propósito de ouvirmos mais do nosso Deus, Para a nossa meditação hoje, vamos tomar a Escritura. Eu gostaria de tomar 2 capítulos da Bíblia. O primeiro deles em São Lucas, no capítulo 2, e o segundo em Romanos, no capítulo 8. Na terça-feira eu tomei a Escritura em Hebreus, e como que uma primeira parte, do que nós vamos tratar hoje. E hoje eu queria tomar essas 2 escrituras para nós darmos sequência, aqui no nosso assunto, falando sobre as promessas de Deus e a expectativa que nós temos que ter para o cumprimento dessa promessa, ou seja, a maneira como nós devemos estar desejosos, de que essas promessas se cumpram nas nossas vidas. Todas as promessas das Escrituras, e nós temos promessas das mais variadas, dentro da Bíblia, e a nossa própria vida natural nos faz ficar desejosos do cumprimento de uma dessas promessas, dependendo até da circunstância que nós estejamos vivendo. Então nós temos promessas que são muito relativas, relacionadas, melhor dizendo, com a nossa vida natural. Nós precisamos de cura nesse corpo, cura física, Se temos uma enfermidade, temos nesse corpo. E nós precisamos também entender que existem promessas que elas não são promessas para esse tempo, para o cosmos, digamos assim. Então, nós temos promessas para as quais nós estamos olhando, elas irão se cumprir, e nós temos promessas que estão se cumprindo todos os dias nas nossas vidas. Então, nós devemos estar todo o tempo em expectativa quanto àquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Então, a Escritura em Lucas capítulo 2, verso 25 em diante, a Escritura diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, qual que era a promessa que ele tinha? Ver o Cristo. Então, nós, através de todo o Velho Testamento, nós podemos olhar para a Escritura e ver profecias da vinda do Messias, o Cristo. Esse homem, ele recebeu uma revelação pessoal de que ele veria o Cristo antes que ele partisse dessa vida, Então, esse homem tinha no coração dele uma promessa muito pessoal. Vamos entender uma coisa: existem promessas que se cumprirão no âmbito geral, para todos, mas existem promessas que são pessoais. E essa promessa pessoal, ela precisa ser muito bem guardada
ela não pode ser esquecida. Por quê? Porque se essa promessa se cumpre e eu não estou olhando para ela, eu perco essa promessa. Então, isso nós vamos ver à medida que formos trabalhando aqui o assunto, né? Amém. Então ele tinha essa promessa de ver o Cristo. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação. Olha as duas, vamos dizer, dois ângulos aqui de visão. Duas coisas aconteceram com o cumprimento daquela promessa. Uma promessa que se cumpriu para a queda de muitos e uma promessa que se cumpriu para a elevação de muitos. Então a palavra de Deus se cumpre, muitos louvam, agradecem a Deus, rejubilam pelo cumprimento daquela promessa, e muitos, eles descreem da palavra pelo cumprimento da promessa. Eles se distanciam mais de Deus com uma promessa sendo cumprida. Então, Deus disse a palavra, cumpriu a palavra, e o cumprir da palavra fez alguém descrer. Entendem como que a palavra de Deus, ela sempre vai gerar de duas, uma em cada pessoa. Ou vai gerar uma elevação da fé, ou vai gerar uma incredulidade estabelecida definitivamente. Então, ele diz: e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora Romanos capítulo 8, apenas o verso 14. A Escritura diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração e rogamos a ajuda do Senhor, ó Pai, para que tudo, ó Deus, que aqui for dito, seja dito para fortalecimento, elevação, posicionamento de cada um de nós, e que nosso coração esteja rejubilando todo o tempo, ó Pai, por olhar para a Tua palavra e nos enxergar dentro, inseridos, ó Deus, no cumprimento da Tua palavra para esse dia em que nós estamos vivendo, Pai. Senhor, ajuda a cada um de nós Te rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podei-vos assentar. Nós tomamos na terça-feira aqui a apresentação de algumas promessas de Deus. E se nós pegarmos aí dentro das Escrituras, nós vamos encontrar desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, nós vamos encontrar cada livro recheado de promessas de Deus. Todos eles, Deus tem uma promessa feita a nós. E quando nós falamos de promessa, nós olhamos para essas promessas como
uma forma que Deus tem para nos manter em expectativa daquilo que Ele vai realizar. Se Deus prometeu algo, claro, Ele deseja que nós esperemos o cumprimento daquilo. Agora, a expectativa, ela não é apenas esperar o cumprimento de algo. A expectativa não é apenas dizer assim, eu estou esperando algo acontecer. A expectativa, ela é muito mais o envolvimento com aquilo que se está prometido. Tomemos como exemplo, se você pega uma criança, um garotinho, uma garotinha, e todos nós como pais temos essa experiência, prometa algo para o seu filho. Olha o que o irmão Brana diz aqui, para nós seguirmos um pouco nisso. Ele diz assim, parágrafo 5 da mensagem à Arca, ele diz: então outro dia ele chegou e ele está aqui, assim estou bastante agradecido por ele, sabendo que quando o Senhor promete qualquer coisa, o Senhor fará o que ele prometeu. Veem, ele apenas tem que fazê-lo a fim de ser Deus. Veja, ele tem que guardar a sua palavra. Eu posso não ser capaz de manter a minha, às vezes, e você pode não ser capaz de manter a sua, porque fazemos promessas com boas intenções, mas não somos capazes de executá-las. As circunstâncias, as dificuldades e as coisas mais nos levam a um lugar onde não podemos, às vezes, fazer o que queremos fazer. Então, a promessa, às vezes, que um pai faz para um filho, depende muito do porquê que ele está fazendo aquela promessa. Às vezes, ele realmente quer beneficiar aquele filho de alguma forma, o desejo dele é ver aquela criança se sentindo feliz, e às vezes o próprio desejo de pai é querer fazer para ele alguma coisa. Mas às vezes algumas promessas são feitas meio que para aquietar uma criança, às vezes para ludibriar aquela criança, às vezes apenas para aquela criança parar de fazer uma bagunça, parar com uma rebeldia. Então se promete algo para ele apenas para tentar ludibriar aquela criança, enganar aquela criança. Mas prometa algo para o menino e deixa aquilo quieto, porque se essa promessa está sendo feita, uma promessa apenas para ludibriar o menino, a gente esquece daquela promessa. Eu prometi algo para ele, aquilo passou da minha cabeça porque foi uma coisa feita de qualquer maneira, mas aquele menino não se esquece daquela promessa. Todo o tempo ele fica te cobrando: papai, está lembrado do que o senhor prometeu? Mamãe está lembrada do que a senhora prometeu? E ele fica constantemente. Se você disse, em tal tempo eu vou te dar tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa, aquilo se torna para aquele menino um envolvimento. A cabeça daquele menino, ele pode sair para brincar, ele pode ir estudar, ele pode sair para a casa de algum parente, alguma coisa, mas ele está vigiando aquele dia, ele está esperando aquilo. Então o coraçãozinho dele está envolvido com aquilo. Se ele chega em um determinado momento e aquela hora chega e ele fala: papai, lembra daquilo que o senhor me prometeu? Eu prometi? O senhor prometeu, o senhor falou que ia fazer. Então ele tem que fazer aquilo porque aquele menino guardou aquilo. Aquilo está guardado no coração dele. E muitas vezes a promessa feita, ela tem os dois lados. Quem prometeu guarda, deseja fazer aquilo. Quem fez aquela promessa com o real propósito de realizar aquilo, ele vai guardar aquilo. Lembrando disso, nós como humanos temos as circunstâncias que podem de alguma maneira nos impedir de cumprir aquilo. Mas Deus, Ele não está
ele não está preso ao tempo, não existem circunstâncias. Quando Deus faz uma promessa, a Bíblia diz que Deus vela, ou seja, Ele vigia a sua palavra para cumpri-la. Deus coloca luz sobre a sua promessa, a sua palavra, para que Ele cumpra a sua palavra. Mas veja que aí nós invertemos a coisa. Às vezes quem esquece de que temos uma promessa somos nós, porque Deus não pode esquecer sua promessa, mas às vezes nós esquecemos que Deus nos fez uma promessa e passamos por determinadas dificuldades por esquecer dela. Ou seja, existem muitas coisas que vão tirar das pessoas o privilégio de ser abençoado por Deus, de ser fortalecido por Deus, de ser posicionado por Deus, de receber a revelação de Deus, porque a mente dela não está envolvida com aquela promessa que Deus fez. Então, na mensagem Imagens de Cristo, o irmão Branham, a partir do parágrafo 30, ele diz assim: agora, eu sei que este não é exatamente um texto evangelístico de modo algum, e não obstante se torna um texto evangelístico, porque a igreja nunca poderá progredir até que ela saiba em quais terrenos ela está avançando. Eu creio que antes que alguém possa se mover ou ter uma verdadeira fé íntima, primeiro tem que saber onde está firmado e como se colocar de pé depois de tomar a sua posição. Eu creio que isto é essencial, pois você simplesmente não pode mergulhar de ponta cabeça em algo com fé quando você não sabe onde você está mergulhando. Você tem que saber. E se a nossa fé está estabelecida corretamente, se está estabelecida corretamente e está em posição correta, isto oferece uma constante satisfação. É exatamente como tem sido dito a respeito de uma mulher, que talvez, quando ela se casa, que ela está tão ansiosa para abraçar o seu primeiro bebezinho. Olha o que é expectativa. Quando um rapaz definitivamente diz para uma moça: nós vamos nos casar em tal data, mês tal, do ano tal, nós vamos nos casar no dia tal. Aquela moça está esperando aquilo, não está? Quantas moças aqui estão esperando o dia do casamento dela? Já marcado, vamos colocar assim. Tem alguma que está aqui? Ali, a irmã Priscila. A irmã Priscila está esperando a data do casamento dela. Mas a irmã Priscila só está esperando o dia de chegar. E aí quando chegar na semana, quem sabe no dia, ela fala assim: tem que comprar um vestido. Mas espera aí, você vai casar hoje, você vai comprar vestido agora? Não, eu tenho que comprar os meus, não tem aí o enxoval? Quando que a moça começa a fazer enxoval? Quando ela começa a pensar em casar, às vezes ela já está começando a comprar uma coisinha, às vezes compra até meio escondidinho, até antes de ter um namorado. Ela pensa assim: que vasilha bonita, que colcha bonita, e ela começa a preparar aquilo, ou seja, ela já está envolvida com algo que ela está esperando, ela está olhando para aquilo e a cabeça dela fica naquilo. Ela pensa, todo lugar que ela passa, ela olha um edredom, ela olha uma colcha de cama, ela olha uma vasilha, um jogo de prato, um jogo de copo. A cabeça dela fica envolvida com aquilo todo o tempo. Isso é expectativa. Ela está verdadeiramente esperando. Se aquele rapaz lhe faz uma promessa e ela diz assim: mês que vem, né, que nós vamos casar, você já comprou alguma coisa? Você já comprou um lugar para nós morarmos?
onde nós vamos morar? Peraí que eu ainda não sei. Quer dizer, ele não está envolvido com aquilo. Ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo, porque casamento não é só a cerimônia. Então observe, Deus tem feito promessas a cada um de nós, e quando nós estamos envolvidos com a promessa de Deus, não significa que nós estamos esperando só, nós estamos com a nossa mente ligada com aquilo. Nós não estamos olhando para o rapto como um evento isolado que vai acontecer lá daqui a não sei quanto tempo. Não, nós estamos com o nosso coração ligado com o rapto. As nossas vidas estão envolvidas com o rapto. Nós estamos sendo preparados pela palavra e estamos nos alimentando dela para estar prontos naquele dia. Então nós não ficamos como que... O que você veio fazer na igreja? Não sei. Eu vim, vamos dizer, eu vim para cantar. Não sei, eu vim para ouvir alguma coisa. Mas assim, de uma forma tão sem responsabilidade nenhuma, né? Entendem? Então, o irmão Brana segue dizendo assim: veja, é exatamente como tem sido dito a respeito de uma mulher, que talvez quando ela se casa, que ela está tão ansiosa para abraçar o seu primeiro bebezinho, que ela mal pode esperar. Veja, são tantas as suas expectativas, mas atrás daquilo há um temor, se ele não aparecer rapidamente, que ela não terá aquele bebê, então aquilo a leva para longe, o tempo todo. Agora, existe um remédio que eles usam nesses dias, e ele tem dado certo em todas as eras. Se aquela mulher vê ou crê que ela não vai dar à luz àquele bebê, se ela simplesmente sair e adotar um bebê, então a primeira coisa que se sabe, ela terá um dela própria. Veja, isto é provado corretamente, 9 de 10 vezes, por causa da tensão da preocupação. Talvez eu não o terei, mas aquilo acaba com aquele descontentamento ali, e talvez seja o modo de Deus para colocá-la em condição. Por quê? Porque ela começa a pensar naquilo, ela começa a desejar aquilo, e às vezes ela não pode, mas o coração dela está envolvido, até pela natureza que existe nela, ela deseja ter. Então às vezes pelo desejo de ter, ela adota um, mas aquilo começa a borbulhar tanto, que aquele desejo dela faz produzir aquilo que ela não podia ter. Então ele segue dizendo, você tem que saber o que você está fazendo. E é por isso que muitas vezes eu digo às pessoas, sigam em frente. Olha o que o irmão Brano diz, Elias, esta é a mesma maneira que é com as pessoas que desejam receber cura. Posso colocar aqui, esta é a mesma maneira que é com as pessoas que desejam salvação. Essa é a mesma maneira com as pessoas que desejam libertação. Essa é a mesma maneira com as pessoas que desejam arrebatamento. Essa é a mesma maneira com as pessoas que desejam ver Deus cumprindo a sua palavra na sua vida. Quando ela está envolvida com aquele desejo, não é uma coisa que a pessoa diz assim, eu queria tanto ficar livre. Mas o que você está fazendo para ficar livre de uma amarra de Satanás? Eu estou tão preso numa coisa, mas o que você está fazendo para sair daquela prisão? Qual que é o seu envolvimento com aquele desejo de sair daquela prisão? Ele diz, veja, se elas simplesmente pudessem ter uma pequena evidência visível, como Eliseu, quando ele disse, ou Geazi disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse, eu ouço o som de abundante chuva. Ele viu a evidência.
E é por isso que muitas vezes eu digo às pessoas: sigam em frente, comecem a louvar ao Senhor, veem, porque aquele é o bebê adotado, porque isso está em seu intelecto até chegar em sua alma. Então às vezes a pessoa ouve uma vez, ouve outra vez, a palavra de Deus está produzindo algo no coração daquela pessoa. Claro, a pregação da palavra passa pela mente, ela vai ouvir aquilo, aquilo vai trabalhando, e da mente ela tem que descer para o coração. Então, se nós nos colocamos aqui em expectativa, qual que é o desejo que eu tenho que Deus faça por mim? Eu estou desejando cura, eu vim aqui porque eu fui convidado, eu desejo ser salvo. Você está envolvido com esse desejo? Você está envolvido com o desejo de ser curado? Oh, eu não tenho o Espírito Santo. Senhor, me dá o teu Espírito Santo. A tua oração é uma oração feita apenas da boca para fora, ou você está desejando receber o Espírito Santo? Então, quando nós estamos desejando algo e nos assentamos, quando nós saímos de casa com expectativa de receber aquilo, Deus vai te dar aquilo. Ele vai te conceder. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo está movendo no teu coração, porque é desejo de Deus te conceder aquilo. Se Ele prometeu cura, é porque Ele sabia que haveria uma necessidade. E se há alguém que toma esta promessa e traz esta promessa para dentro do seu coração, Ele vai trazer aquela cura e fazer ela se tornar uma realidade. Porque é desejo de Deus, porque Deus está vigiando a sua palavra para cumprir a sua palavra. Deus tem data, Deus tem a hora que Ele vai cumprir, Deus tem a pessoa na qual Ele vai cumprir a sua palavra. Então veja, isso deve gerar em nós uma expectativa, um envolvimento. Agora, nós estamos vivendo num tempo em que esta expectativa da palavra está sendo ofuscada por muitos outros envolvimentos. Não é um tempo que nós estamos vivendo em tempo de festas, em tempo de entretenimento. Para que servem os entretenimentos num nível tão elevado como nós temos hoje? Por que tantos entretenimentos? Já pararam para pensar nisso? Por que hoje é fácil a gente ficar num celular o dia inteiro? E até nem cansa. Fica, vê uma coisa, vê outra coisa, vê uma coisa, vê outra coisa. Aquilo está tirando as nossas mentes e o nosso coração das promessas que Deus fez para nós, para este dia. Deus prometeu que nesse dia Ele teria uma igreja aperfeiçoada por sua palavra, e essa é uma promessa que não falhará em se cumprir. Mas é necessário o nosso coração estar envolvido com essa promessa de Deus. Senhor, eu vou ser parte do cumprimento desta promessa. O meu coração está envolvido com isso. Mas os envolvimentos aí, no nosso derredor, né? Eles estão tirando a mente das pessoas. Nós sempre pensamos nisso, como pregadores, e creio que nós que nascemos praticamente dentro do Evangelho, na mensagem, a gente fica sempre observando o comportamento das pessoas de outrora e o comportamento das pessoas hoje. Como que antigamente você falava o nome de Jesus, as pessoas, elas se derramavam. Hoje, o nome de Jesus parece que ficou uma coisa comum. Por quê? Porque se ouve de tudo a respeito desse nome, são tantas informações. Quando você fala de Bíblia, as pessoas estão colocando a Bíblia como um livro qualquer.
Mas a Bíblia não é um livro qualquer, ela é um livro das promessas de Deus, e estas promessas têm endereço, estas promessas têm destinatário. Não é uma promessa mandada para um lugar sem alguém para receber. A promessa de Deus, ela foi feita para pessoas, para aqueles que crerem. E aquele que crê na promessa de Deus estará envolvido com ela, estará com seu coração conectado com aquela promessa. Veja, ele diz: você tem que saber o que está fazendo, você tem que ter confiança no que você está fazendo. Portanto, muitas vezes ouvimos a expressão: o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isso a se unir a uma igreja. No tempo de Simeão, esse homem do qual nós lemos aqui, haviam inúmeras organizações religiosas, saduceus, fariseus e tantos outros. Naquele tempo, eles todos estavam esperando o cumprimento de uma promessa, a vinda do Messias. Eles estavam esperando. Claro, havia uma escritura, outra escritura, mais outra escritura, prometendo aquilo. A questão é que eles substituíram a expectativa do cumprimento da promessa e eles colocaram suas tradições no lugar. Deus cumpriu sua palavra. Ali estava o velho Simeão, olhando para aquela criança, e o Espírito Santo dizendo para ele: esse é o Messias, esse é o Cristo do Senhor. E como que dizendo assim: você se lembra, Simeão, da promessa que eu fiz? Simeão, você se lembra? E eu creio que Simeão pode ter dito assim: ó Senhor, meu coração está envolvido com isso, eu estou esperando todos os dias o cumprimento da tua promessa. Ó Simeão, por que você está esperando? Porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor vigia a palavra para cumpri-la. Ele diz: pois é, Simeão, esse é o cumprimento da minha palavra. Ele diz: Senhor, despede o teu servo. Senhor, agora eu posso partir em paz, porque os meus olhos já viram o Cristo do Senhor. Então veja, Deus está cumprindo a sua palavra todos os dias. E quando Jesus foi crescendo, por certo o velho Simeão já havia partido, e Jesus, um cumprimento de uma promessa de Deus, não, de várias promessas de Deus, andando pelas ruas de Jerusalém. E quando ele passava perto de um saduceu, ele dizia: ó, que sujeito esquisito. Ué, mas esse sujeito esquisito é aquele que a Escritura havia feito promessa sobre ele. É ele, é a promessa de Deus, é em carne humana, caminhando, passando diante de você. Mas ele disse: não, esse homem aí revela as coisas pelo Espírito, ele cura pelo Espírito de Beelzebu. Sério que você está vendo a promessa de Deus e você não conseguiu enxergá-la como sendo uma promessa cumprida? Os fariseus, os saduceus, os herodianos e tantos outros, a ponto de matar aquela promessa. Destrói isso, tem gente demais crendo nessa promessa. Olha, se nosso tempo em que nós estamos vivendo não é exatamente o que está acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo, e nós vemos muitos fariseus e saduceus tentando matar a palavra. Oh, irmão, mas nós podemos dar glórias a Deus, porque você viu a promessa se cumprindo, e o seu coração está envolvido com esta promessa. Talvez alguém poderia perguntar: o que você faz tanto na igreja? Eu falei: eu estou louvando a Deus pelo cumprimento da sua palavra. Eu estou adorando a Deus porque a palavra se cumpriu nesse dia.
Se cumpriu para quem? Para mim mesmo. Eu sou parte integrante do cumprimento da promessa de Deus. Porque Deus não falha em cumprir a sua palavra. Deus prometeu, Deus vigia a palavra, Deus tem o destinatário e os destinatários estão aqui louvando a Deus porque nós estamos enxergando a palavra se cumprindo. Glória a Deus. Veja, o irmão Branham segue dizendo: portanto, muitas vezes nós ouvimos a expressão: o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isso a se unir a uma igreja. Se unir à igreja faz de nós um cristão? Não. Porque muitas pessoas se unem à igreja e depois se desunem dela. Muitas pessoas glorificam o mesmo Deus que você está glorificando e depois criticam Ele. Depois diz que Deus não cumpriu, Deus não fez isso por mim, eu esperava tal coisa. Mas veja, quando Deus faz uma promessa, irmãos, Deus sabe o dia que Ele vai cumprir aquela promessa. Mas quando Deus prometeu um filho para Abraão, Ele falou: Abraão, daqui 25 anos eu cumpro. Ele falou isso? Ele falou assim: eu vou te dar um filho. Aí é que o nosso envolvimento tem que entrar. Por quê? Porque nós estamos caminhando com Deus, para e passo, nós estamos vendo Deus seguindo. Abraão, vá por aqui. Abraão, faz tal coisa. E Abraão obedecendo a Deus cabalmente, dia após dia, anda na minha presença. Andar na presença de Deus é se envolver com a promessa dele. Abraão estava assim envolvido, e aqui o tempo foi passando. Abraão foi chamado de doido. Que isso, Abraão? Quando você recebeu a promessa, você já não tinha lá tanta condição assim. Agora então, acabaram-se as possibilidades. Agora, nem cientificamente você consegue provar um restinho de alguma coisa para isso ser possível. Abraão, rapaz, como é que você crê numa coisa dessa? Você foi enganado, Abraão. Ele falou assim: não, o meu Senhor prometeu. Ele vai cumprir a sua palavra. E o tempo foi passando, e Deus vigiando sua promessa. E Deus olhando para aquilo que Ele tinha dito, porque se Deus não cumpre, Ele não é Deus. Se um homem não tem palavra, ele não é homem. Vale mais que dinheiro. Um homem de palavra vale mais do que um homem rico, monetariamente falando. Um sujeito que cumpre os seus compromissos, ele tem mais moral, vamos dizer assim, do que um sujeito que tem muito dinheiro. O camarada que tem muito dinheiro, mas é caloteiro. E aí? O que isso muda? Queria comprar uma coisa ali, que dia que você vai pagar? Não, eu te pago mês que vem, eu te pago de tantas vezes. Aí passa o primeiro mês, ele não paga. O sujeito fala assim: mas interessante, que camarada só anda de carrão. Ele anda de carrão porque ele vai lá e compra e não paga. Eles arrancam aquele carro dele, ele vai lá e compra outro. E não paga também. É um sujeito sem palavra, não tem nome. Então um homem que não tem palavra, um homem vale mais, não mais do que sua própria palavra. O que o homem diz e não faz, mostra muito sobre ele. O que Deus promete, se Deus não cumpre sua palavra, Ele não é Deus. Ele não pode ser Deus, porque Deus não falha. Deus não erra. Deus não é Deus que faz uma promessa aleatória e depois Ele se envolve com alguma coisa ali. Passou. Não, Deus é Deus. Ele tem domínio de todas as coisas. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Irmãos, isso traz um descanso para o nosso coração tão grande. Isso traz uma alegria tão grande, que você não está crendo num Deus qualquer, num Deus irresponsável. Deus cumpre sua palavra. Então, o irmão Branham segue dizendo assim: veja, então aqueles que dizem que talvez carregando alguma coisinha consigo, uma pequena cruz ou algo, que aquele é o sinal de um cristão, bem,
Então há outros que creem que talvez, pode ser que se queimarem uma vela, ou fizerem algum tipo de penitência, que esse é um cristão. E se eles simplesmente forem imersos na água, ou fizerem algum sacrifício, ou doarem algum bem para a igreja, ou ajudarem o vizinho, ou comprarem um pouco de carvão para a viúva, ou alguns calçados para um órfão, essas são ações que um cristão deve ter. Ele deve fazer isso, mas isso não faz dele um cristão. Dar a cesta básica para um pobre, para um necessitado, não faz de ninguém um cristão. Faz dele uma boa pessoa, caridosa, boa gente, né? Mas não um cristão. Um cristão não é feito por doação de cesta básica. Um cristão não é feito porque ele foi lá e deu um cobertor para um mendigo. Um cristão, ele faz isso. Um cristão, ele tem um coração para fazer isso. Mas ele não se apega no fato de ter feito algo, uma bondade para alguém, e diz, tá vendo, vou para o céu direto, né? Sem escala, vou direto para o céu só porque eu dei uma comida para alguém que estava passando fome. Não, isso não. Veja, eu creio que ser um cristão é ser uma imagem de Cristo. Veja, isso é o que faz você um cristão. Não é o que fazemos externamente, é o que aconteceu internamente. Veja, que nos faz ser o que nós somos. Então, portanto, se Ele é a nossa imagem, ou nós somos a sua semelhança e membros de seu corpo, nós devemos ser imagens como Ele. Então a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo. Não um cristão que, como eu disse, o sujeito ou a sujeita pode ser um membro de uma igreja e lá no seu trabalho, na sua casa, ele vive uma vida completamente inversa do que um cristão deveria viver. Ele diz coisas que não deveria dizer, ele tem atitudes que um cristão não deveria ter, ele toma decisões sem a direção do Espírito Santo, e nós lemos aqui em Romanos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, ele é guiado nas suas decisões, nas coisas que ele fala, nas coisas que ele tem que tratar, nos problemas que ele enfrenta, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, veja isso, a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não nos unindo à nossa igreja. Minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, minha igreja é maior, as nossas roupas são as melhores, isso não muda nada. Pessoas viveram a vida de Cristo, servindo a Cristo e adorando, fazendo culto dentro de cavernas. Não é pela maneira que se veste, pela beleza do templo, é pela beleza da presença de Deus em nossas vidas. Então, ele diz assim, deixa eu tomar aqui a mensagem Liderança do Espírito de Deus, parágrafo 35 em diante. Irmão Brana diz assim, agora, quando Filipe veio a ele e foi salvo, ele se foi e encontrou Natanael debaixo de uma árvore orando, a várias milhas de distância. Trouxe-o de volta. Jesus parou e olhou para ele e disse: eis um israelita em quem não há dolo. Destacando-se na audiência, sabia o que havia de errado com ele, tudo sobre ele. Ele disse: como me conheces, Rabi? Disse: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Aquele era Jesus,
e aquelas coisas que ele fez, ele disse: fareis vós também. Veja, isso é uma promessa de Deus. As coisas que ele fez, vós também as fareis, e as fareis maiores do que estas. Veja, ele disse: eu me vou, mas um pouco mais, e eu voltarei, estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Vós me vereis, e estes sinais e maravilhas, até a consumação dos séculos. Amém? Não se agitem. Amém? Significa assim seja. Certo? Vocês não me empolgarão ao dizer amém, mas isso agradavelmente me anima um pouquinho. Então olha, a expectativa que você tem te faz proferir essas coisas. Quando você ouve a palavra de Deus, não dá para a gente ficar ali quietinho, meio... Não, quando você ouve Deus proferindo sua palavra, não tem como não sair um amém, glória a Deus, louvado seja Deus. E quando você começa a dizer amém à palavra, sabe o que Deus faz? Ele começa a mover o coração do pregador, ele começa a borbulhar. Para quê? Para que a tua necessidade seja suprida, a tua expectativa seja alcançada. Para que você veio aqui hoje? Qual que é o desejo do teu coração? O que você precisa que Deus faça por você? Quando você começa a glorificar a Deus, então Deus traz a sua palavra à existência. Irmão, e a expectativa faz você sair daqui com a sua bênção na mão. Veja, se Deus prometeu algo em sua palavra, e você está desejoso, envolvido em receber aquilo de Deus, você não vai embora sem aquilo na mão. Glória a Deus, isso é a palavra de Deus. Oh meu Deus, nós cremos nisso, Pai, de todo o nosso coração. Irmão, se você veio aqui hoje com expectativa no teu coração de ser curado, receba a tua cura. Se você estava aprisionado em algo e a tua expectativa é ser liberto, receba a sua libertação. Glória a Deus! Porque Deus não falha em cumprir a sua palavra. Deus não deixa a sua palavra passar em branco, quando tem um coração desejoso de ver Deus cumprindo sua palavra. Amém? Veja, vamos seguir um pouco mais aqui. Quando você diz amém, isso agradavelmente me anima um pouquinho. Eu sei que estou falando para muitos caçadores de gambá. Eu tinha um cachorro velho uma vez, e ele pegava de tudo numa árvore, exceto a doninha fedorenta. Animal parecido com o gambá nosso aqui, né? Conhecido como zorrilho ou jaritataca. Eu pegava uma doninha fedorenta debaixo de um monte de galhos, e o cachorro não a pegava. A única coisa que eu tinha que fazer era levantar o monte de galhos, dar uns tapinhas nele e dizer: busque-a. Ele ia pegá-la. A pior doninha fedorenta que eu conheço é o diabo. Um pequeno amém de vez em quando é: busque-o. Isso mesmo, muito bem, guiado pelo Espírito Santo. Irmão, quando você diz amém à palavra, gente, o coração de um pregador, já vamos entender uma coisa: quando você tem no seu coração assim, eu vou confirmar cada verdade de Deus com um amém, Deus já começa a mover o coração do pregador até para o próximo culto. Ele vai trazer para você a vitória que você precisa. Glória a Deus!
Isso move a Deus de alguma maneira. Guiado pelo Espírito de Deus, esteja em expectativa. Que nós não saiamos das nossas casas sem saber para onde vamos. Entendamos, estamos vindo para um culto e aqui é onde Deus fala. Aqui é o lugar onde Deus fala. E se eu desejo ouvir Deus falando comigo, Ele vai falar comigo. Senhor, eu estou passando um problema. Então vem com o seu coração, olhando para a palavra de Deus. Irmão, pode parecer uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas aquilo ali vai se tornar uma chuva abundante, quando você olhar para a promessa de Deus, sem pensar naquilo que os teus olhos te mostram, mas olhando para a promessa de Deus. Deus prometeu que me curaria, Deus prometeu que me sustentaria, Deus prometeu que me aperfeiçoaria nesse tempo. Não tem como sair daqui sem ser aperfeiçoado. Não tem como sair daqui sem ser curado quando o seu coração está envolvido com isso. Ah, mas a minha doença é muito grave. Não existe doença grave para Deus. Não existe pecador sujo o suficiente que possa parar diante da presença de Deus quando ele deseja ser livre daquilo. Pode ser o homem mais sujo, o sangue de Jesus Cristo é suficiente para limpá-lo de todo pecado. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Ah, minha condição não tem jeito. Tem jeito sim. Ai, o meu pecado é muito grave. Derrama a tua vida na presença de Deus e Ele vai te limpar. Aleluias. Oh, meu Deus, eu creio nisso, Senhor. De todo o meu coração, eu creio nisso. Model, você não sabe, a minha mente está tão escurecida, tão cheia de problemas, eu estou tão deprimido. Se você entrar na presença de Deus, Ele vai derramar uma alegria tal na sua vida, que esta depressão não vai dar conta de continuar aí. Ela não vai dar conta de continuar aí, tamanha a alegria. E essa alegria não é a alegria como um time marcando gol, não. Isso não dá nem para comparar. A alegria que Deus coloca é a alegria que te fortalece. É a alegria que te faz ser vitorioso. Ora, quando o povo passou pelas águas do mar, e eles começaram a se lembrar assim: quantas chicotadas eu levei, quantas vezes eu fui humilhado por aqueles capatazes, e eles olharam e todos eles estavam afogados. Quantos espíritos têm chicoteado as pessoas, mas veja, nesta noite mesmo, eles foram afogados pela palavra. Miriam se levantou e começou a adorar a Deus. Moisés começou a cantar louvores a Deus. Oh, meu Deus! Sabe o que Deus disse para ele? O inimigo que hoje vedes, nunca mais o vereis. Isso é vitória, isso é alegria. Alegria permanente que o mundo não pode dar. Não existe festas, não existe danças, não existe conquistas, não tem beleza, não tem nada que se possa comparar com a alegria de se estar na presença de Deus.
Livre, irmão Geraldo, livre. Oh, meu Deus, é isso que a tua expectativa faz. Aleluias. Veja, esteja em expectativa. Simeão estava na expectativa de Deus manter sua palavra. Abraão estava na expectativa de Deus manter a sua palavra. Davi estava na expectativa de Deus manter sua palavra. Todo mundo que olhava falava assim: o menino, além de roceiro, é doido. Que menino pretensioso, né? Esse menino não está vendo que tem um monte de soldado aqui batendo joelho. O próprio Saul, homem de postura, estava ali, ó, com as pernas bambas diante de Golias. Irmão, não interessa quão pequeno você seja, quão novo convertido você seja, não importa quantas dificuldades você enfrente, se você confiar em Deus, Ele vai te dar vitória em qualquer momento. Davi escolheu um lugar, falou: olha, nós vamos guerrear ali, é naquele lugar. Não tenta guerrear com o diabo no terreno dele não, hein? O profeta Mombrando diz: tem que ser escolhido um lugar para uma batalha acontecer. Chama o diabo, sabe para onde? Para a palavra. Olha, Satanás, eu guerreio com você, mas só na palavra. Eu não tenho condição de lutar com você em outro lugar não, só na palavra. Aqui nós alcançamos vitória, Deus nos dá vitória todo dia. Irmão, essa arma daqui, ó, é poderosa demais. O diabo não tem uma ogiva sequer que seja poderosa o suficiente para destruir a palavra. Mas esta palavra aqui não tem bomba atômica que seja mais poderosa do que ela, mais eficaz do que esta palavra. Davi chamou o diabo, o Golias, o gigantão, para dentro da palavra, falou assim: vem, eu luto com você aqui. O problema é que o povo lá esqueceu da promessa de Deus. Deus prometeu que ele sustentaria aquele país, aquela nação. Só que eles começaram a ficar com medo. E sabe o que o medo faz? Paralisa. Paralisou todo mundo. O rei, que já tinha provado de quantas batalhas que Deus já havia dado vitória para eles, esqueceu de uma batalha. Mas Davi não esqueceu não. Davi falou assim: vocês querem saber de uma coisa? Vocês estão achando eu meio franzininho, meio pequenininho? Vocês querem saber de uma coisa? Tinha um dia que eu estava lá cuidando das ovelhas. Ele estava o quê? Envolvido. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e não é que apareceu um leão, bravo que só ele, e o leão avançou na ovelha, e eu agarrei na juba dele, e arranquei a ovelha da boca dele, e matei aquele leão. Irmão, guarda aquilo que Deus deu de vitória para você, ela vai ser útil em algum momento. Cada pequena vitória, deixa ela guardada. Você tem que ter um lugarzinho onde você guarda as suas experiências. E à medida que Deus vai te dando uma experiência, você vai guardando e vai dizendo: Deus me abençoou hoje, que coisa maravilhosa. Vai vir uma prova maior, mas você vai ter na sua memória uma lembrança de que Deus cumpriu sua palavra em um determinado tempo. Se Deus cumpriu lá, então Ele cumpre aqui também. E Davi falou assim: não, isso é uma das histórias, eu vou contar outra. Uma vez eu estava cuidando das ovelhinhas, quem sabe eles pudessem dizer assim: ah, lá vem Davi com as suas histórias. Mas aquilo para Davi não era só história não, viu? Aquilo ali era a demonstração de que Deus estava com ele, cumprindo sua palavra. Olha, eu estava cuidando das minhas ovelhas e veio um urso. Avancei no urso. Com a força de quantos homens? Acho que 10 homens ou mais, né? A força de um urso. E o rapazinho era franzino. Olha, franzininho assim, ó, aquela coisinha magricela, né?
Ele falou assim: eu peguei aquele urso, arranquei a ovelha da boca dele e matei aquele urso. E o gigantão estava lá: ô, cadê? Vocês não tem homem aí não? Vocês não tem ninguém aí para me enfrentar não? Eu estou aqui, ó, vem cá, vamos ver quem aí tem coragem de me enfrentar. E o rei, ó, tremendo nas bases, Davi falou assim: vocês estão escutando isso não? O que vocês estão fazendo aqui com esse sujeito aí, desafiando o exército do Deus vivo? Pode deixar que eu vou lá. Foi lá e pegou 5 pedras, J-U-S-U-S, Jesus. Pode ser também fé em inglês. E ele pegou aquilo e foi lá e colocou na sua funda, e ele começou a girar. Irmão, quando o diabo vê você pegando a palavra e colocando na funda e girando, aí o diabo é que começa a tremer, porque ele não pode com a palavra de Deus. Davi pegou e começou, e foi tim. Sabe quem que guiou aquela pedra na fronte do inimigo? O Espírito Santo. O próprio Deus guiou aquela pedra. Aquilo tinha que atingir o alvo. Irmão, depois que aquele gigante, aquele grande problema tombou, Davi pegou a espada e foi lá e na cabeça do inimigo e cortou a cabeça do inimigo. Quando Deus resolve um problema, Ele resolve definitivamente. Quando Deus destrói um inimigo, Ele destrói para sempre. Veja, quando Deus livra um homem de um espírito mau, aquilo está definitivamente resolvido. Glória a Deus. Veja, Sansão estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele colocou seus braços ao redor daquela coluna. Sansão estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele pegou uma queixada de uma mula e derrotou 1000 filisteus. Irmãos, a palavra de Deus diz algumas coisas que é só cristão mesmo para crer. Porque uma pessoa com uma mente carnal não consegue crer naquilo que diz a palavra. Então a Bíblia foi escrita para crente. Quando você vê alguém criticando a Bíblia, deixa ele sair para lá, não entra em discussão não, que aquilo é papel dele. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade que me sustenta. Então quer saber? Não creio não. Como diz, segue seu caminho, né? Eu vou continuar crendo na palavra. Os filhos hebreus estavam na expectativa de Deus manter sua palavra quando eles entraram na fornalha. Aí vamos entender uma coisa: nós falamos do natural, a gente promete uma coisa e às vezes não consegue cumprir. Alguma circunstância nos impede. Vou chegar a tal hora, às vezes o trânsito, às vezes a nossa própria negligência, acordei atrasado, a gente não cumpre aquilo. Mas quando Sansão confiou em Deus, estava em expectativa, Deus cumpriu? Quando Davi estava em expectativa, Deus cumpriu? Quando Abraão estava em expectativa, Deus cumpriu? Ele não vai cumprir quando nós estivermos em expectativa? Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, e a sua palavra tão eficaz como sempre foi. Então não importa, irmão Adelson, você não sabe qual que é o meu problema, irmão. Vamos entender uma coisa aqui: Deus sabe, Deus conhece a tua dificuldade, Ele sabe onde você tem que chegar. O que nós temos que fazer? Nos entregar a Ele, crer de todo o nosso coração. Daniel estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele entrou no meio dos leões. A mulher que tocou a orla de seus vestidos estava na expectativa de Deus manter sua palavra. Marta estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Hoje, quando você está tentando fazer de Jesus simplesmente um mero homem,
Oh, isso faz do meu interior sentir-se engraçado, dizendo que Jesus é apenas um profeta, apenas um homem. Ele é o próprio Deus. Nenhum outro senão o poderoso Jeová velado em carne. Deixa eu saltar aqui. O irmão Brando vai mostrar ali uma certa mulher dizendo, querendo provar para ele que Jesus não era Deus, né? Jesus era um homem. E o irmão Brando veio provando. Parágrafo 47, o irmão Brando diz assim, ó: expectativas. Se você está em expectativa, você receberá. Geralmente, você recebe o que espera receber. Se você vier à reunião hoje à noite, esperando encontrar algo para criticar a reunião, o diabo te mostrará. Depende da expectativa. Eu vou ver uma coisa errada lá. Pode ter certeza que você vai ver. E pode ter certeza que o seu instrutor vai ser o diabo. Vem cá que eu vou te apresentar as falhas, vou te apresentar os erros. O diabo está aí para isso mesmo. E ele fica esperando alguém que ele possa mostrar as falhas que existem. E ele tem até um certo afã de mostrar. Não, podia entrar alguém aqui desejando ver uma coisa errada, e ele vai achar uma coisa errada para mostrar. Mas ele verá que você fica satisfeito com o erro, né? Ele verá que você fica satisfeito, você recebe o que espera. Se você vier para receber uma bênção, Deus fará com que você a consiga. E eu já posso dizer, com base nisso que o irmão Branco está dizendo, você já recebeu o que você queria receber nessa noite. Se você vier para ser salvo, Deus cuidará que você seja salvo. Não precisa ficar com medo. Deus já cuidou de tudo que precisava para você receber a sua salvação. Se você vier para receber uma cura, esteja na expectativa para ser curado. Deus cuidará que você seja curado. É sempre aquilo que você espera dele. Agora, nos dias de Simeão, eles não tinham telegramas e assim por diante, como nós temos hoje. Eles não tinham televisões e rádios e assim por diante, da ciência moderna como temos. A mensagem era dos lábios aos ouvidos. Sabe, só aqueles que estão em expectativa geralmente recebem aquilo que procuram. Saltando aqui mais um pouco para nós terminarmos. Simeão, ele estava na expectativa por Jesus. Se Deus te fez uma promessa, Deus está sob a obrigação de manter essa promessa. Isso aqui não significa que a gente vai pegar Deus pela gravata, só tem que cumprir sua palavra. Não precisa. Deus vigia a palavra dele para cumprir. E ele cumpre cabalmente. Cada pequena promessa que Deus fez, ela se cumpre no tempo exato. Deus cumpre sua palavra. Deus nunca fará uma promessa que ele não possa cumprir. Ah, não existe rapto. Não existe para quem não crê. O rapto está no meu coração. A minha vida está envolvida com o arrebatamento. Ah, mas já faz tanto tempo. Não importa. Abraão, ele deve ter dado muitas respostas assim: não, Deus vai cumprir. Noé, cadê a chuva, Noé? 50 anos. Esse homem aí tem 50 anos, ó. Quando eu nasci, meu pai já me contava historinhas de um velho doido que tinha na rua aí, construindo uma arca. Hoje eu já estou com 50 anos. E cadê? Tem nada de chuva não, gente. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. As pessoas estão dizendo aí, tem negócio de arrebatamento. Não, não existe isso não.
Já passou 50 anos, já passou 2000 anos, não importa, Deus vai cumprir sua palavra. Deus está olhando para corações em expectativa, olhando para a promessa que Ele fez. O tempo passou 120 anos. Um dia, aquele povo, que alguns, quem sabe, já eram velhinhos, outros que nasceram ouvindo aquilo, de repente eles viram um gotejar. Que isso? E as gotas foram se tornando mais grossas e mais constantes. Irmãos, a chuva desceu, mas desceu, e a terra começou a fazer brotar água de baixo. A palavra de Deus se cumpriu. Não importava quantos incrédulos houvessem naquele tempo, e hoje também não importa quantos incrédulos existam, Deus vai cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós regozijamos pela Tua bendita palavra, esta palavra que tem alcançado os nossos corações, ó Deus, e que nos tem feito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, pelo poder da Tua palavra pregada, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem revelado a nós neste tempo, que a noiva do Senhor, ela teria esta palavra e manifestaria todas as promessas do Senhor que foram prometidas para este dia. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu entrego cada vida aqui nas Tuas mãos, Pai, e que cada um, ó Deus, receba aquilo que veio buscar do Senhor nesta noite, Pai. Nós cremos nisso de todo o nosso coração, e nós glorificaremos ao Senhor por cada pequena promessa cumprida. Nós daremos louvores ao Teu nome, Pai. Meu Deus, eu rogo que o Senhor leve a cada um dos Teus filhos de regresso às suas casas, e eu creio que nós podemos regressar regozijando, glorificando o Teu nome pela Tua palavra, Pai, e que o Senhor guarde a cada um, ó Deus, nós Te rogamos, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor, louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amanhã, programa Assim Está Escrito, às 20 horas. Não tema.
adoro.